Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Olha, eu estava meditando em uma passagem muito forte que diz lá em Atos, no capítulo 2, versículo 14. Você sabe que Atos ele começa quando os discípulos de Jesus e os seus seguidores estavam reunidos no dia de Pentecostes. E ali eles estavam buscando fervorosamente o Espírito Santo. E quando os discípulos e os seguidores que ali estavam receberam o Espírito Santo, eles começavam a falar em línguas. E todo o povo que estava do lado de fora achavam que eles eram alcoólatras, achavam que eles haviam bebido, se embriagado. Mas Pedro, ao ouvir a multidão falando sobre isso, ele se levantou e começou a fazer um discurso. Ele não perdeu a oportunidade de pregar para aquelas pessoas. Olha só, Pedro, Pedro que havia negado Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro que na prova que ele teve em aceitar ou negar Jesus, ele decidiu negar durante as 3 vezes que Jesus havia falado para ele. Mas esse mesmo Pedro teve coragem, ao receber o Espírito Santo, de se levantar diante de uma multidão, mesmo naquela época estando perseguido, porque naquela época, se os romanos soubessem que eles estavam ali reunidos, todos ali morreriam. Mas ele não olhou para isso, ele não olhou para o medo, não olhou para a multidão. Ele simplesmente se levantou e anunciou a palavra e deu uma palavra até aquela multidão. Olha só a palavra que Pedro disse. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Você vê que aqui Deus ele prometeu que ele derramaria sobre o espírito dele sobre todos os servos e servas. Você sabe que existem semelhanças entre o servo e o escravo, e existem diferenças entre o escravo e o servo. Quais são as semelhanças? As semelhanças é que os dois, eles não têm vontade própria. Eles não têm os desejos deles. Eles se submeteram a fazer a vontade do seu senhor. A diferença é que o escravo ele é obrigado. O escravo ele está ali por obrigação. Ele é obrigado a fazer aquele trabalho. Ele é obrigado a servir o senhor dele. Já o servo não. O servo ele faz aquilo porque ele decidiu servir aquele senhor. Ele decidiu prestar serviços àquele senhor. E por isso, do mesmo modo, ele não procura fazer as próprias vontades, mas sim a vontade do seu senhor. Quando nós somos servos de Deus, nós negamos as nossas vontades, negamos os nossos desejos, negamos a nossa carne. Então nós somos servos dele, e como a promessa dele disse, ele derramaria do espírito dele sobre todos os servos. Essa palavra é para você que tem dúvida dentro de si, muitas das vezes um conflito interno, para que você venha pensar. O diabo e várias pessoas aí fora vão tentar colocar dúvida em você, como tentou colocar em Jesus. O diabo tentou colocar dúvida em Jesus, Filho de Deus, mas o diabo tentou colocar dúvida nele. E Jesus combateu o diabo através da palavra. Você que fala assim, olha, eu tenho os frutos do Espírito Santo, mas me vem o pensamento de dúvida. Olha, eu não sei se eu tenho, se eu não tenho. É só você usar essa palavra. Olha só, você fala para o diabo que está lançando esse pensamento em você. Fala lá para ele, olha diabo, está lá escrito em Atos 2, no Atos capítulo 2, versículo 18, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Aí você fala, olha, eu sou servo de Deus,
Então o Espírito de Deus tem que estar sobre a minha vida. Mas se você ainda não é servo, minha amiga e meu amigo, se você ainda não consegue renunciar às suas vontades, se você ainda não deixou o seu eu de lado para fazer a vontade do Senhor Jesus, então a partir de hoje comece a fazer a vontade de Deus. Deixa as suas vontades de lado, deixa aquilo que você quer fazer de lado, obedeça a palavra de Deus e o Espírito dele será derramado sobre a tua vida. Que Deus abençoe e até mais.